Que coisa mais grotesca essa da ocupação do plenário do Senado nesta terça-feira por parte de um grupo de senadoras, vamos dizer assim, do PT, apoiadas, claro, por senadores também do PT, por deputados do PT que vieram da Câmara engrossar aquela manifestação de hostilidade ao Estado Democrático de Direito, de conspurcação do Poder Legislativo. Que coisa grotesca, hein? A gente, quando via aquelas imagens lá de parlamentos como da Coreia, da Tailândia, aquele pessoal se esbofeteando lá, ficava dando risada na poltrona. Como são incivilizados, a gente pensava, né? Mas, puxa, isso que se viu nesta tarde de terça-feira aqui no Brasil é alguma coisa assim de entrar para a história. Alguém me disse assim, olha, Políbio, isso aí ocorreu também no governo do Jango, nos estertores do governo do Jango. Eu vivi aquilo ali, eu estava em Brasília naquela ocasião, 64. Sinceramente, olha, não vi nada parecido com isso aí não. Parlamentares da oposição tomando na marra o comando do plenário, como aconteceu agora nesta terça-feira aqui no Brasil. Eu nunca vi disso aqui no Brasil, no Parlamento brasileiro. Nunca vi. Não é verdade. No governo do Jango não aconteceu isso, não. Até que porque, cá para nós, o presidente da Câmara na época era Ranieri Mazzilli, do PSD. E o presidente do Senado era Auro Soares de Moura Andrade. Eu me lembro como se fosse hoje, também do PSD. E os dois estavam ali, até há pouco, aliados do Jango. E na virada de março para abril de 64, eles ficaram do lado do golpe. Então, não houve nada disso, não. Ninguém ocupou, não é verdade. Então, isso aí é um acontecimento que vai entrar com uma mancha negra para a história do Brasil. Vocês não tenham dúvida disso, não. A gente já viu, claro, parlamentos serem invadidos, ocupados no Brasil, Assembleia, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, né? Há 2 semanas atrás, inclusive, isso aconteceu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas parlamentares, senadores da República, tomar o controle do Senado Federal, você deve ter visto, como eu vi, a senadora Fátima Bezerra, do PT, lá sentada na cadeira de presidente. Ela é do Rio Grande do Norte, é do PT, ladeada ali pela Gleisi Hoffmann, né, por outras senadoras. Vocês devem ter visto ali no momento em que o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, chegou ali para ocupar a cadeira de presidente. É dele por mais do que de direito, né? E ela até, a Fátima, tentou se erguer da poltrona, e a Gleisi Hoffmann, que estava do lado dela, que é presidente nacional do PT também, pegou o braço dela e mandou ela sentar, né? E lá do plenário, o senador Lindbergh Faria, ex-presidente da UNE, acho que ele ainda acha que é estudante universitário, também disse, não sai daí, vamos ocupar isso aqui. Então ocuparam. Olha, uma série de parlamentares aqui do Rio Grande do Sul apoiando essa escandalosa tomada de poder do plenário do Senado Federal. Paulo Paim lá batendo palma, lá, fazendo parte dessa palhaçada, dessa coisa grotesca, né? A Maria do Rosário, claro, não podia faltar, né? Estava lá também, não tinha nada a ver com o Senado, mas ela estava lá, engrossando, certo? Se lembrando dos seus tempos de Assembleia, que quando invadia a Assembleia. Paulo Pimenta, outro também. São nomes assim, carimbados, né? Essa gente. Eu, sinceramente, quero dizer aqui para vocês o seguinte, que não tem que ter contemplação com esses parlamentares, não. O artigo 25º do Regimento Interno do Senado, para casos como esse, remete o inquérito
de transgressão ética diretamente para o plenário. E eu acho que o Senado não deve abrir mão disso, não. Tem que punir, e severamente, esses parlamentares. Porque é claro que o lulopetismo está numa escalada, né? Vocês não pensam que isso está acontecendo tudo por acaso, não. Essa gente está querendo criar um clima de crise política gravíssima no Brasil. Estão querendo criar. Eles só não conseguiram criar mais ainda, porque, ou coisas mais dramáticas ainda, porque eles estão falando sozinho. Depois de toda aquela roubalheira do Mensalão, dessa roubalheira agora da Lava Jato, o PT está envolvido naquilo até a medula. A audiência deles diminuiu assim quase a zero, né? Inclusive nessa terça-feira, durante a votação da reforma trabalhista ali, que foi interrompida, digo que o que assim, o lulopetismo conseguiu botar na rua lá em Brasília de manifestantes? Nada, ninguém, nem com mortadela. Então, se essa gente acha que vai produzir uma revolução aqui no Brasil, está enganada, mas estão tentando criar um clima de crise política gravíssima. É uma escalada, vocês têm notado isso aí, devem ter notado. Ainda hoje eu estava escutando o discurso da senadora Ana Amélia, rebatendo o pronunciamento da Gleisi Hoffmann, dizendo que vai meter fogo no país. Por que tudo isso aí? Atrás de tudo isso aí está evidente a questão relacionada com o pronunciamento do juiz Sérgio Moro a qualquer momento dentro da ação daquele caso do triplex. Ele vai condenar o Lula. Eles acham que vão impedir que o Lula seja condenado, ou acham que vão transformá-lo num mártir, sendo condenado e preso. E estão tentando ganhar no braço aquilo que não conseguem no voto, mas vão perder no braço também. Não é a primeira vez que esse tipo de esquerda vulgar, irracional, atrasada, populista, demagógica, patrimonialista, irada, suja, não é a primeira vez que tenta acabar com a nossa liberdade, usando da liberdade que todos nós temos dentro do Estado Democrático de Direito, né? Mas não vão passar, né? É aquela velha consigna da líder comunista espanhola, La Passionaria, que dizia a respeito do pessoal da direita, mas que vale agora para o nosso pessoal da esquerda aqui, que estão envolvidos, ao contrário do que estavam lá a esquerda espanhola, que está envolvida, a nossa aqui, em ladruagem de todo tipo, e que por isso se desmoralizou do jeito que se desmoralizou. O PT, senhores, e essa gente, eles não têm mais espaço dentro do Estado Democrático de Direito. E nós devemos impedir que eles usem a liberdade que todos nós temos para acabar com a nossa liberdade. É isso que eles estão tentando fazer. Eu volto amanhã.